Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu, esse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. 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 Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Som. Isso. A hora que você quiser. Então, transforma o meu eu e esse jeito. Boa noite a todos, graça e paz. Louvamos o Senhor a oportunidade de podermos compartilhar da palavra de Deus. Temos este canal aberto com você que também está em casa e pode participar conosco aprendendo e crescendo na palavra do Senhor. Que Deus nos dê sempre a graça de conhecermos um pouco mais a Jesus e sua palavra. Também agradecemos a presença, dos irmãos e dizer a você que está em casa e quer participar, a nossa igreja, a nossa casa aqui está de porta aberta para te receber. Temos guardado os protocolos de segurança, o cuidado que temos. Então você também é nosso convidado a participar. Quero convidá-lo a abrir a palavra no Salmo 127. Estamos no mês de maio estudando sobre família. Falamos na semana passada sobre edificar o nosso lar. Lá no verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E hoje nós vamos falar sobre proteger o seu lar. Salmo 127, continua o verso 1 dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vamos pegar essa segunda parte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos orar? Obrigado, Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Graças às promessas e à fidelidade do Senhor. Louvado seja o teu nome. Também queremos agradecer, ó Deus, a bênção de termos a tua palavra como orientação e guia para a nossa vida. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar agora neste momento, compreendendo a palavra, vivendo em função dela. E desde já pedimos que o Senhor possa guardar e proteger o nosso lar, em nome de Jesus.
Amém. Você lembra, os mais antigos vão lembrar bem mais, com certeza, como eram os muros das casas antigamente? Aquelas cercas baixinhas, às vezes de madeira, ou muros bem baixos, sem portão ou com portão frequentemente aberto, onde as pessoas tinham livre acesso. Assim eram os muros antigamente. Não muito tempo, quem sabe ainda em algumas cidades isto ainda seja real. Mas pensando nos dias de hoje, cada dia mais vemos casas como verdadeiras fortalezas, com muros, com muralhas e uma segurança fora do comum. Hoje, nós vemos o quanto as pessoas investem em segurança. Eu estava levantando aqui algumas ideias: grades, muros, cercas extremamente cortantes, até cercas elétricas, trancas especiais, câmeras, alarmes monitorados com chamada automática para a polícia diante de qualquer movimentação, iluminação especial, vigia noturno, ronda extensiva, seguro residencial, seguro de bens, seguro pessoal, enfim, os itens de segurança são variados e intermináveis. Esse texto fala sobre isto. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quem participou do serviço militar, eu participei, sabe muito bem o que significa montar guarda. Estar ali de guarda por um período, vigiando para que nenhum perigo, nenhum inimigo, nenhuma anormalidade possa ocorrer, pelo menos sem ser comunicado ou sem ser devidamente cuidado, preservado e guardado. As sentinelas faziam os seus turnos sobre os muros das cidades, dentro dos muros da cidade e também a porta ou as portas da cidade. Vale lembrar, nos tempos antigos, nos dias dos salmistas e nos tempos do Antigo Testamento, as cidades eram muradas e não as casas eram muradas. Não havia muro nas casas, havia muro na cidade, um muro de proteção que guardava aquele vilarejo, aquela vila, aquela localidade, aquela cidade. A Bíblia vai tratar essas cidades de cidades fortificadas e algumas eram muito fortificadas, com muros de até 2 metros de largura, como era o caso de Jericó. Algumas cidades com 2 muros, um muro dentro do outro, e além disso, todo no interior do muro, com entulhos colocados, enfim, cidades extremamente fortificadas. Muitas vezes, como era o caso de Jerusalém e outras cidades especiais, em localidades especiais, feitas no alto de uma montanha, com um muro, então, fortemente cercada por montanhas, como era o caso de Jerusalém também, uma cadeia de montanhas. Enfim, esta era a ideia do salmista quando caminhava para Jerusalém em direção ao templo, à cidade de Jerusalém, ao culto, às festas, como eles caminhavam e eles olhavam para as cidades e olhavam e pensavam em Jerusalém e diziam: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guardar aqui significa proteger, cercar, cuidar, zelar. Ideias extremamente interessantes estão ligadas a esta figura. Eu quero destacar 2 ideias iniciais aqui para a gente pensar, que seriam suficientes para que a gente até encerrasse aqui a mensagem, mas eu preciso caminhar um pouco mais com ela. A primeira ideia é o Salmo 121, texto extremamente conhecido de todos nós, que traz a segurança e a proteção de Deus em todos os sentidos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Portanto, esse salmo mostra a proteção, o cuidado. A palavra principal desse salmo é guardar, como nós vimos aqui no Salmo 127. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
como a Bíblia Vida Nova, ou Bíblia Shed, coloca no seu comentário de rodapé, de maneira muito apropriada sobre esse Salmo 21, ele diz que o Senhor nos guarda constantemente, pessoalmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente, em todas as nossas ações e por toda a nossa vida. Ou seja, em todos os sentidos, Deus nos guarda. Mas um outro exemplo interessante para a gente pensar, muito interessante, se encontra em Jó, capítulo 1, verso 10. Quando quando Satanás se apresenta a Deus para reclamar a vida de Jó, e o diabo diz a Deus a respeito de Jó o seguinte, ele diz assim, Jó 1:10, acaso, o diabo falando para Deus, acaso não puseste uma cerca em volta dele, em volta de Jó, da sua família e de tudo que ele possui? A ideia é que Deus protegeu Jó de tal forma, ele, a sua casa, a sua família, que nada podia chegar perto. A Bíblia atualizada coloca, ao invés de cercar, apenas proteger, coloca cercou com uma sebe. Cercar com uma sebe, ainda hoje nós vemos muito isso, são chamadas de cercas vivas. Se coloca um muro, muitas vezes em interior nós vemos isso, então um arame farpado, um muro, um mourão, né, uma grade, um arame, e planta ali, se coloca uma planta, e aquela planta vai criando raiz e ramos entre aqueles arames, aqueles muros, de forma que fica uma parede quase que intransponível. A ideia é que o próprio diabo coloca para Deus a respeito da vida de Jó é que Deus cercou Jó com esta sebe, com esta proteção impenetrável. Ou seja, Deus é quem nos protege de forma a não acontecer nada que Ele não permita, evidentemente. Essas duas ideias são muito bonitas. O Salmo 121, que Deus nos guarda em toda e qualquer situação, de todas as formas, em todos os momentos e para todo sempre. E a proteção de Deus com relação à vida de Jó, reconhecida pelo próprio Satanás. Mas, apesar dessas imagens de proteção serem suficientes para entendermos a maneira como Deus nos protege, é evidente que Deus não está dizendo para você ser negligente com o cuidado e proteção da sua casa e do seu lar, e que Ele fará aquilo que você não tem feito para guardar sua casa. O texto diz, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, Deus não está dizendo que é inútil você proteger sua casa, ou que é inútil que a sentinela proteja o local ou a cidade, mas Ele diz que é inútil toda a proteção se não for a ajuda e o socorro de Deus. Da mesma forma como Ele coloca no começo do verso 1, Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, não é inútil trabalhar na edificação, é inútil fazer isso sem a ajuda de Deus. Da mesma forma, não é inútil proteger a sua casa, proteger o seu lar. O que é inútil é tentar fazer isso sem a ação e a ajuda de Deus. Este é o foco, novamente, que a palavra coloca para a gente. Então, eu queria propor esse tema para a gente, protegendo o nosso lar. E quero dizer de 3 formas que nós devemos proteger o nosso lar, dentre tantas outras formas. A primeira, eu quero, e não pode ser diferente, eu tenho que começar conforme o texto diz para a gente. Eu preciso interpretar o texto. Então, em primeiro lugar, protegendo o nosso lar no sentido de segurança. O texto diz segurança, coloca uma sentinela sobre o muro que está vigiando e protegendo a cidade de forças inimigas. Então havia ladrões que podiam perturbar a cidade, e havia até exércitos inimigos, pessoas maldosas que viriam para causar destruição e até morte na cidade. Então é importante a proteção, o texto se refere a isto exatamente. Então é preciso fazer a proteção para que a gente viva dias de paz. Então, num primeiro momento, a proteção contra ataques de guerra. E aí vem o texto do Salmo 125, no verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor daqueles que o temem desde agora e para sempre, em redor do seu povo.
Então, aquela cadeia de montanhas ao redor de Jerusalém, chamado Monte Sião, trazia proteção para a cidade, além do seu muro fortificado. Portanto, o muro e as montanhas traziam aquela proteção. Então, a ideia de que havia e era necessário guardar a cidade, proteger a cidade, colocar sentinelas em cima dos muros, mas evidentemente nunca esquecer e sobretudo ter a ação de Deus como grande ajudador e protetor das nossas vidas. É preciso proteger também a nossa casa contra o ladrão. É evidente, você não vai deixar a sua porta aberta, você não vai deixar a chave do carro no contato com o carro aberto, você vai colocar trancas na sua casa. Nós precisamos fazer isso. E além disso, ainda tomamos todos os cuidados. Não é pecado você ter seguro, não é pecado você ter segurança, vigia noturno, não é pecado você colocar travas ou cercas na sua casa, cerca elétrica, nenhum problema, nenhum pecado quanto a isso. Aliás, todo tipo de segurança que pode trazer benefício e paz para nós, tudo isso tem a sua importância. O que nós devemos lembrar ou não podemos nos esquecer é que a nossa maior segurança é Deus. Eu tenho dito que hoje o ladrão entra abraçado com você em casa. Ele finge ser seu amigo e diz, vamos entrar quietinho que eu vou entrar com você, e ele entra abraçado na sua casa com toda a segurança e aparato eletrônico que possa ter no seu lar. Então é importante sim proteger a casa contra o inimigo, contra o ladrão. Precisamos fazer isso, estar atentos, vigiamos quando entramos, quando saímos de casa, isso tem a sua importância. É preciso proteção, e aqui vamos abranger um pouquinho, no trânsito. A gente vive dias loucos, nas grandes cidades vivemos um trânsito maluco. Quase que podemos dizer que a loucura desse trânsito tem gerado um estresse fora do comum, anormal, dentro da nossa vida ou na nossa vida, trazendo para a nossa família. Então é preciso segurança no trânsito, paz, proteção, cuidado. É preciso, e a modernidade traz isso para a gente, é preciso proteger contra ataques cibernéticos. Não é verdade? Você não coloca antivírus no seu computador? Ou no seu celular, no seu smartphone? Não temos o cuidado contra a clonagem de cartões ou do nosso próprio smartphone? Enfim, nós somos constantemente, ou corremos o risco de passarmos por esse ataque cibernético dos mais variados, então precisamos de proteção. Enfim, a primeira ideia que o texto coloca para a gente é esse tipo de proteção física que precisamos, de segurança para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos bens, para as nossas coisas. Isso é importante, mas nunca nos esquecendo, de maneira alguma, que a nossa maior proteção é o Senhor. Vamos falar disso depois, mas a primeira coisa de proteger o nosso lar é segurança. Precisamos sim de proteção para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos bens, para as nossas coisas, é evidente. Mas, em segundo lugar, e agora colocando num sentido mais geral, para a gente analisar e refletir, o nosso lar também precisa de proteção de más influências. Nosso lar precisa de proteção de más influências. Você já passou pela experiência, você pai, já passou pela experiência do seu filho voltar da escola falando coisas que você não ensinou? Você já passou por essa experiência? Falou, você aprendeu onde, filho, essa palavra? Não é verdade? Quantas vezes isso acontece? Vem da rua, vem da escola, conversa com amigos e traz algo que não ensinamos. Pode nem ser, na verdade, um palavrão, quem sabe, ou uma mentira, mas um estilo, um linguajar, uma forma de falar diferente que nós não ensinamos. É normal, é natural. Nós não temos como colocar uma redoma em volta da nossa família e dizermos a nossa família nunca será influenciada por nada. É impossível isso. Então eu levantei algumas coisas que têm influenciado o nosso lar e como podemos proteger o nosso lar dessas más influências. Vale lembrar que nem toda influência é perniciosa, danosa, mas quero dar ênfase com relação a isso, porque se eu preciso proteger o meu lar, estou enfatizando proteger o meu lar de más influências. Então vamos pensar aqui que essa má influência pode vir por meio de amizades. Você sabe disso, quantas pessoas entram para o vício, para as drogas, por causa de, vamos chamar entre aspas, de amizades.
São más influências na escola, más influências no trabalho. Não estou falando apenas de criança, falo de pessoas adultas que conversam muitas vezes seus problemas familiares com seus colegas de trabalho e recebem maus conselhos de seus colegas com relação a como lidar com a sua família, como educar seus filhos. As más influências por meio de vizinhos, de colegas, de familiares, enfim, relacionamentos que trazem más influências. Más influências ligadas à mídia. A mídia tem sido um celeiro de más influências. Vamos pensar, por exemplo, que a mídia, e aí a mídia, a princípio de maneira geral, embora eu vá especificar um pouco mais para frente, ainda nesse tópico, mas vamos pensar a mídia, de forma geral, dita a moda que as pessoas usam. Quantas vezes você já viu uma novela ditando o estilo de camisa que se usa? Um brinco, um linguajar? Quantas vezes você viu um seriado determinar a maneira como as pessoas se comportam? A mídia tem ditado a moda, ou a mídia dita usos e costumes, estilos de linguagem, palavreado, comportamento. A mídia tem sim trazido más influências. É preciso tomar cuidado com isso. Filosofias sociais têm trazido más influências. Por exemplo, as filosofias sociais, eu digo todo tipo de pensamento que envolve a sociedade, não precisa ser obrigatoriamente uma filosofia escolástica, mas uma filosofia, um estilo, um pensamento, só para a gente ter uma ideia, a que eu me refiro, de que forma isso influencia a nossa família. Quais são os melhores lugares para se viajar? A sociedade vai determinar quais os melhores lugares para você viajar. Ela vai dizer, este lugar é melhor do que este. Qual é o padrão que se coloca? Vai determinar os melhores lugares para você frequentar. Quais são os melhores restaurantes, os melhores parques. Vai determinar qual é a melhor dieta alimentícia para você. A psicologia social, a filosofia social vai determinar qual é o peso ideal para você. Qual é o seu peso ideal? A filosofia social vai determinar. Ela vai determinar como você deve educar os seus filhos. Olha, não pode mais repreender seus filhos. Você não pode mais falar grosso com seus filhos. Você não pode mais bater nos seus filhos. Você não pode mais educar os seus filhos com repreensão. A filosofia social vai determinar como se comportar num casamento dentro da crise. Como você vai lidar numa crise familiar. E normalmente o conselho é, a fila anda, procura outra pessoa. Por que você vai ficar ligado a vida inteira com uma pessoa que é só encrenca ou só problema? É assim que a filosofia tem invadido a nossa família, o nosso lar. E nós devemos proteger o nosso lar dessas más influências das filosofias sociais. Vamos pensar então nas redes sociais. Já foi o tempo em que rede social servia para comunicação e informação. Já passou esse tempo. Hoje as redes sociais servem para especular a vida alheia, para investigar informações indesejadas, para ostentar-se, para exibir-se, para mentir sobre si mesmo. Esta é a função da mídia social ou das redes sociais hoje em dia. Infelizmente, isso tem invadido os nossos lares. Vamos falar de Netflix e outros streams em geral, que têm canalizado o nosso tempo, influenciado o nosso comportamento, tem roubado de nós oportunidades dentro da nossa casa. Vamos falar da internet, nem se fala internet, jogos, músicas, sites em geral. Lá se encontra tudo sobre tudo, desde cuidados com pet até um novo casamento. Você ali tem oportunidade de buscar absolutamente tudo. Devemos proteger o nosso lar das más influências que vêm através da internet. Se nós não tomarmos o cuidado com o que entra em nossa casa, nós ficaremos extremamente vulneráveis e suscetíveis a todo tipo de má influência ou de influência indesejável. Por isso, é preciso tomar o cuidado de levantar o muro da nossa casa e trazer proteção para o nosso lar desse tipo de influência ou de má influência. E algumas pequenas dicas aqui para a gente pensar antes de passar para o próximo
tópico. Cuidado com o tempo que você fica, né, com essas influências de mídia em geral. É importante a gente tomar cuidado com isso. É evidente que hoje tudo depende, né, principalmente em época de pandemia, tudo depende da mídia, né, estamos constantemente ligados até para trabalhar, mas isso não pode roubar o tempo que nós temos e passamos com a nossa família. Outra dica, o que não serve para mim também não serve para a minha família. Então eu preciso ter este parâmetro de medida também para a nossa casa. Outra dica, converse sobre questões que surjam na sua família. É importante responder às questões que existem dentro de casa para que não haja curiosidade ou necessidade de se buscar respostas lá fora. Determinados tabus não precisam ser ou não podem ser mais empecilhos de conversarmos. Por último, aqui de dicas, né, nesse sentido, não estou ainda entrando na questão espiritual, ainda vou entrar. Crie alternativa saudável para a família. Já que é preciso tomar cuidado com o que entra, então é importante você criar uma alternativa saudável para a sua família. Esporte, passeio, brincadeiras, jogos em casa, atividades em conjunto, enfim, é importante que você crie alternativa para que a sua família possa participar. Então, proteja o seu lar de más influências. Então, protegendo o seu lar, primeiro, segurança, segundo, más influências, terceiro e último, protegendo o nosso lar do ataque de Satanás. Devemos lembrar que Deus instituiu a família. E a família saudável, ela é bênção de Deus. E a família saudável, bem equilibrada, tem os seus padrões e princípios sólidos encontrados na palavra de Deus. E o que Satanás mais quer é destruir e desonrar a criação principal de Deus, depois do ser humano, que é a família. Deus criou o homem, a mulher, e depois diz, vocês vão viver em família. Portanto, a criação de Deus mais importante depois do ser humano foi a família. E agora o diabo quer destruir e tem investido todas as suas forças contra a família, não só hoje, mas de muitos anos. O diabo sempre vem trabalhando nesse sentido, mas não há dúvida que ultimamente Satanás tem atirado as suas flechas de forma muito feroz, contumaz, muito constante para atingir a família. Por isso é preciso proteção fundamental contra as artimanhas, contra as ciladas de Satanás que está em derredor da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, esperando o momento certo para invadir com as más influências que falamos anteriormente, que vêm à nossa casa, ao nosso lar, das formas mais variadas como colocamos. Mas devemos lembrar de outras formas que Satanás atua também para destruir a nossa família. Por exemplo, com desânimo e distração. A ideia é fazer com que a nossa família não tenha mais o foco na palavra de Deus, ou não tenha mais o foco nos bons princípios. Então, distrai a nossa mente com outras coisas, com outras prioridades. E nós temos visto, por exemplo, o quanto o conforto tem tomado lugar da fé no nosso lar. O quanto o bem-estar tem tomado lugar da santidade. O quanto o lazer e as coisas do mundo têm tomado o lugar de Deus e da igreja na nossa vida familiar e na nossa vida pessoal. Então o diabo vem invadindo a nossa casa, a nossa vida, com distrações, com desânimo. Quantas pessoas estão desanimadas, estão desalentadas, praticamente deixaram de sonhar, de pensar, de buscar, de crescer. As pessoas se entregaram a sociedade de forma geral. Vamos pensar na questão da fé principalmente. Quantas pessoas estão desanimadas com relação à sua fé? Estão já desorientadas, pessoas que não sentem mais ânimo algum de ler a Bíblia ou de orar, muito menos de frequentar uma igreja. Tenho pensado, refletido bastante sobre isso, o trabalho grande dos líderes espirituais, dos pastores, no fim da pandemia, em arrebanhar novamente as ovelhas. Logo no começo, pensávamos que esta época de pandemia traria um
crescimento espiritual e um ânimo espiritual às famílias, mas temos visto o quanto as distrações e o desânimo têm trazido a frustração espiritual dentro das famílias. Portanto, é uma artimanha de Satanás. Por exemplo, a falta de interesse com relação às coisas de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo tem sido deixado de lado, e Satanás tem plantado a semente do egoísmo, do individualismo. Também a falta de disciplina em estar na casa de Deus. Mas estamos em pandemia, mas e antes da pandemia, qual era o seu prazer com relação às coisas de Deus? De que forma você se envolvia com as coisas de Deus? Você exercia os seus dons em função do reino de Deus? Ou apenas frequentava a igreja assistindo aos cultos? É preciso lembrar que Satanás vem colocando no coração do ser humano esse desânimo, essa distração, essa frustração espiritual, essa falta de interesse pelas coisas de Deus, essa falta de disciplina em participar das coisas de Deus. Portanto, é preciso levantar um muro espiritual da nossa casa, da nossa família. É preciso lutar para não permitir que Satanás invada o nosso lar, causando qualquer tipo de destruição dentro da nossa casa, que atrapalhe o nosso relacionamento com Deus, o que Deus tem plantado na nossa vida e família. Portanto, dedique tempo na educação espiritual da sua família, na Bíblia, na oração, nas atividades da igreja, no cuidado com a ação social. Ore pedindo a proteção de Deus contra o maior inimigo que existe, que é Satanás. Peça para que Deus cerque a sua vida e o seu lar com os seus anjos, como lemos no Salmo 34. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus dá esta graça e bênção e oportunidade de Deus nos guardar e proteger. A Bíblia está cheia de exemplos nesse sentido. Um exemplo extraordinário encontramos na história de Eliseu e seu moço, em 2 Reis, capítulo 6. Quando eles estavam sendo cercados pelos sírios e seriam destruídos porque estavam em maior número, e o moço de Eliseu viu isto: este exército é muito grande, eles vão nos invadir, vão nos destruir. Então diz assim: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai meu senhor, falando para Eliseu, que faremos? Então Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí então Deus abre os olhos daquele moço para que ele pudesse ver o que Eliseu estava vendo. Aquele local cercado por carros de fogo, por cavaleiros, por anjos de Deus, para trazer proteção e cuidado. Essa é a nossa oração, para que Deus cerque e proteja o nosso lar com os seus anjos, com o próprio Espírito, para trazer proteção, cuidado, segurança espiritual, para que a gente continue o nosso dia a dia debaixo da orientação de Deus. É claro que precisamos estar atentos com a segurança da nossa casa, é evidente. Porém, mais do que isso, precisamos controlar o que tem influenciado o nosso lar e protegê-lo do ataque feroz de Satanás. Devemos fazer a nossa parte, nunca nos esquecendo que a nossa maior proteção não está na nossa habilidade, não está na nossa capacidade de discernimento, não está no nosso dinheiro, não está nos recursos materiais que investimos para cuidado e proteção da nossa casa, mas sim está em Deus, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, da sua casa, da sua família, desde agora e para sempre. O Salmo 121, verso 2. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quem me protege é Deus. E por fim, o Salmo 46. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, que Deus possa nos ajudar a guardar a nossa casa, a proteger a nossa família de todas as coisas ruins que possam entrar e o nosso lar seja edificado na verdade da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua palavra e de sermos edificados por ela. Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor possa guardar e proteger a nossa casa, proteger a nossa família, livrar o nosso lar de todo o mal, de má influências e também do mal maior que é Satanás. Que nós possamos ser vitoriosos em meio às lutas do dia a dia, em meio ao estresse dos dias atuais, em meio à insegurança que enfrentamos nestas cidades grandes e neste mundo tão caótico, que nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre bem presente nas horas de dificuldade e tribulações. Deus, dá-nos a graça de termos o nosso lar cercado pelo Teu Espírito Santo, guardado pelos Teus anjos, alimentado espiritualmente pelo poder do alto, para que estejamos fortes, sadios, equilibrados, bem solidificados na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. E aí, com certeza, teremos proteção e segurança para seguir adiante. Nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, guarde e proteja.